Dizem que os texugos do mel são os animais mais destemidos do mundo. Eles enfrentam uma grande variedade de criaturas, algumas das quais são muitas vezes maiores que eles mesmos. Os carcajus, wolverines, por outro lado, são predadores com um senso olfativo excepcional, capazes de detectar presas até mesmo sob 6 metros de neve. O que acontece quando um carcaju enfrenta um lobo? E numa luta entre texugos do mel e cães selvagens ferozes? Apresentamos hoje 15 momentos destemidos desses animais enfrentando predadores selvagens. Vamos começar. Os lobos estão entre os maiores predadores caninos do mundo. Geralmente caçam em matilhas e conseguem abater presas 2 vezes maiores que eles. Apesar do tamanho, os carcajus são corajosos o suficiente para desafiá-los sozinhos. Às vezes, esses predadores menores conseguem até afugentar lobos para roubar sua comida. Neste vídeo, um lobo está se alimentando quando um carcaju corre sozinho em direção à carcaça. O lobo o intercepta e tenta mordê-lo, mas o carcaju revida com força. Mordendo o próprio rabo, ele surpreende o lobo, demonstrando agressividade e poder, e o espanta, voltando depois a comer a carcaça em paz. Em seguida, um carcaju precisa enfrentar 2 lobos em campo aberto. Os 2 tentam intimidá-lo juntos, mas falham. O carcaju ataca e se defende igualmente bem, repelindo-os. Depois de um tempo, os lobos percebem que simplesmente não podem vencer essa luta. Parece que a rivalidade entre lobos e carcajus não tem fim. Num terceiro momento, um lobo se aproxima do que parece ser a toca de um carcaju. De repente, o carcaju salta e lança um ataque feroz contra o visitante indesejado. O lobo, pego de surpresa, revida, e os 2 mostram os dentes tentando morder um ao outro. No fim, o lobo cede e vai embora, deixando o carcaju se alimentar em paz. Os texugos do mel enfrentam cobras venenosas com frequência, já que elas compõem boa parte de sua dieta. Eles desenvolveram forte imunidade natural contra a maioria dos venenos, o que os torna ainda mais destemidos em suas batalhas com víboras. Num dos vídeos, um texugo do mel decide perseguir uma cobra do cabo até uma árvore. A cobra tenta escapar se lançando do galho, mas o texugo é rápido como um raio e desce atrás dela, atacando e mordendo sua cabeça até eliminá-la. Em outro caso, o alvo é uma cobra toupeira, que, apesar de não ser venenosa, tem uma mordida poderosa. A serpente ataca primeiro, mas o texugo não se deixa dissuadir. Mesmo após várias mordidas, a cobra percebe que não pode vencer e tenta fugir. Mas o texugo a agarra rapidamente e desfere a mordida mortal, sentando-se em seguida para aproveitar a refeição. Já na escuridão da noite, um texugo do mel ataca violentamente uma víbora sopradora venenosa. A víbora contra-ataca com doses completas de veneno, mas o texugo não cede. Arranha com as garras e morde a cabeça da cobra. Depois de um tempo, ele desmaia devido ao efeito do veneno. Fica enfraquecido, mas não o suficiente para morrer. Graças à sua imunidade natural, assim que o efeito passa, o texugo se levanta e começa a se alimentar. As hienas são predadoras aterrorizantes e especialistas em caçar em grupo. Matilhas famintas chegam a intimidar até leões. Para os texugos do mel, porém, elas são uma história completamente diferente. Nem mesmo as hienas conseguem espantá-los. Uma hiena malhada observa um texugo do mel e tenta se aproximar. O texugo aceita o desafio quase imediatamente e encara o predador de volta. A hiena, talvez percebendo o erro, muda de rumo e se afasta. Em outro momento, o texugo enfrenta não uma, mas 3 hienas ao mesmo tempo. Ele bebe água sem demonstrar o menor medo
e depois se levanta contra todas, sem deixar espaço para que consigam qualquer vantagem. Num vídeo mais chocante, um grupo de hienas inspeciona uma carcaça, incomodadas com a presença de abutres por perto. Um texugo do mel também está de olho na carcaça. As hienas o cercam e tentam intimidá-lo, mas não adianta. O texugo simplesmente se move junto com elas, deixando o grupo sem saber o que fazer com esse visitante desafiador. Os leões podem ser os reis da selva, mas isso não impressiona um texugo do mel irritado. Embora sejam maiores e mais fortes, nada se compara à coragem desses texugos. Num vídeo, um leão avista uma fêmea de texugo do mel solitária e se aproxima. Assim que tenta dar uma mordida, o texugo se vira para encará-lo, sem o menor sinal de medo. No início, o leão o trata como um brinquedo, mas quando o texugo mostra os dentes, ele desiste e recua. Enfrentar um leão é uma coisa, mas e 6 ao mesmo tempo? É exatamente isso que acontece em outro registro. Os leões tentam dominar o texugo, derrubando-o e imobilizando-o com mordidas rápidas, mas ele simplesmente não desiste de lutar. Ferido, mas vivo, o texugo escapa, e mais uma vez os leões recuam. Os cães selvagens africanos estão entre os predadores mais perigosos da natureza. Uma matilha pode devorar toda a carne de uma presa em segundos. Sozinho, porém, um cão selvagem é pequeno e fraco. As matilhas chegam a roubar comida de leões e leopardos. Mas isso não significa que consigam intimidar os texugos do mel. Num vídeo, um texugo do mel procura comida quando uma matilha de cães selvagens surge do nada, pensando que ele seria uma presa fácil. O texugo corre e imediatamente ameaça os atacantes com mordidas, até o ataque coordenado dos cães falha diante de sua coragem. Noutro caso, uma pequena batalha se inicia entre uma matilha de cães selvagens e 2 texugos do mel. Mesmo em desvantagem numérica, os texugos não recuam. Sempre que os cães tentam atacar, eles mostram as mandíbulas afiadas e ameaçam todos ao mesmo tempo, recuando apenas o suficiente para se manterem seguros. No final, os cães ficam perplexos e os texugos escapam com vida. As pitons estão entre as maiores e mais fortes cobras do mundo, conhecidas por sua capacidade de esmagar as presas. Mas isso não assusta um texugo do mel. Num vídeo chocante, uma piton se enrola em torno de um texugo do mel e a situação parece péssima para o pequeno predador. Mas os texugos lutam até o fim e rapidamente a maré vira. O texugo passa a arrastar a cobra para seu próprio banquete. Esse mesmo texugo, antes de capturar a serpente, já havia se defendido de 2 chacais ao mesmo tempo, garantindo a vitória após uma longa batalha e afugentando-os. Noutro registro, um texugo do mel ataca até mesmo uma piton adulta escondida num arbusto. Apesar do tamanho muito maior da cobra, o texugo não se intimida. Em certo momento, a piton, cansada e confusa, chega a morder a própria cauda. Mas o texugo continua o ataque até vencê-la, arrancando sua carne para o jantar. Um crocodilo adulto é grande e forte demais para um único texugo do mel enfrentar. Mas o mesmo não vale para um crocodilo jovem. Os texugos atacam esses animais ferozmente, arriscando a própria vida. Num vídeo, um crocodilo e um texugo do mel lutam num arbusto denso. Os ataques rápidos do texugo parecem irritar mais do que ferir o crocodilo, que acaba abandonando o local sem se machucar. Em outro caso, o texugo agarra um crocodilo jovem e o leva embora para uma refeição farta. O pequeno crocodilo já não pode fazer nada. Os escorpiões usam sua picada venenosa para matar presas e se defender.
além de contarem com uma espécie de armadura corporal. Para um texugo do mel destemido, porém, essas defesas não servem de nada. Eles são imunes ao veneno. Um texugo do mel usa seu forte olfato para encontrar um escorpião nas areias. Assim que se aproxima, o escorpião ataca repetidamente com o ferrão. Mas o texugo não se incomoda. Logo crava os dentes nele e encerra a luta. Outro texugo enfrenta um escorpião vermelho, que além da picada tem 2 pinças poderosas. Mais uma vez, o texugo simplesmente avança e assedia o escorpião sem parar. Pinças e ferrão praticamente não causam dano, e o escorpião vira almoço. Os texugos do mel são um terror para répteis como cobras, tartarugas e lagartos monitores, que às vezes entram em tocas à procura de comida e acabam cara a cara com eles. Num vídeo, um lagarto monitor se esconde quando um texugo do mel sobe numa árvore próxima e tenta agarrá-lo. O lagarto foge em alta velocidade, mas o texugo monta em seu rabo e o persegue sem dificuldade. É só uma questão de tempo até alcançá-lo e vencê-lo. Noutro caso, um lagarto monitor entra na toca errada. Qualquer toca, menos a de um texugo do mel. Apesar do tamanho semelhante, a agressividade do texugo é muito maior, e ele desfere um golpe mortal antes de devorar a presa. Leopardos podem atacar texugos do mel, mas isso representa um grande risco mesmo para eles. Diferente de outros animais, os texugos não caem sem lutar. Eles também costumam assediar leopardos, roubando presas guardadas em árvores. Num vídeo chocante, um leopardo agarra a garganta de um texugo do mel e a situação parece ser morte certa, até que outro texugo aparece do nada e investe contra o leopardo. O ataque surpreende tanto que o felino larga a presa e foge, observando de longe, como se não fosse tentar de novo. Em outro caso, um leopardo guardou uma presa no alto de uma árvore, mas um texugo do mel subiu para chegar à comida primeiro. Quando o leopardo retorna, o texugo precisa fugir rapidamente. Mas o grande felino pouco pode fazer diante dos dentes à mostra e do rosnado do texugo. A carapaça da tartaruga é uma armadura natural, mas isso não a livra dos predadores. Os texugos do mel são um deles. Neste vídeo, a tartaruga tenta se proteger recolhendo-se na concha, mas o texugo sabe driblar essa defesa. Em vez de tentar romper a carapaça, ele a vira de costas e, com os dentes, dilacera seus membros expostos. A carapaça acaba completamente ignorada e o texugo garante sua parte da carne. Os carcajus estão entre os predadores mais corajosos, desafiando até lobos, ursos, pumas e coiotes. Mas isso não significa que sejam sempre gentis entre si. Brigas cruéis podem ocorrer por disputas de comida e de parceiros. Um carcaju fareja comida e se aproxima. Minutos depois, outro chega ao mesmo local. Os dois se atacam com garras semi-retráteis e mordidas até que o primeiro vença e desfrute da refeição sozinho. Os cães domésticos são fortes, leais e caçam em bando. Como seus parentes selvagens, têm mordida forte, mas natureza mais dócil, o que os coloca em desvantagem contra um carcaju, muito mais agressivo por natureza. Num campo nevado, um grupo de cães pede a um carcaju que vá embora, tentando cercá-lo, mas o teimoso animal não se importa e é o primeiro a atacar. Ele se recusa a se mover e retribui com latidos, até voltar em segurança para sua toca. Os pumas são grandes predadores da América do Norte, capazes de matar com uma única mordida no pescoço. Têm patas e mordida fortes,
assim como os carcajus, mas a coragem destes últimos é ainda maior, o que faz toda a diferença. Um puma protege cuidadosamente sua refeição quando um carcaju sente o cheiro e ataca à distância, dando um tapa forte e rápido. Assustado com a agressividade do carcaju, o puma foge, deixando o pequeno predador desfrutar da presa em paz. Esses texugos são chamados de texugos do mel, porque adoram mel, mas, ao contrário dos humanos, não podem simplesmente pegar um pote. Precisam ir direto às colmeias e enfrentar milhares de picadas para conseguir a recompensa. Um texugo do mel ataca de surpresa uma árvore e chega à colmeia, sendo então atacado por centenas de abelhas. Sua pelagem espessa protege o corpo, mas o rosto fica exposto. Ainda assim, ele aguenta as picadas para comer o mel, ingerindo também várias larvas de abelha ao longo do caminho. Um assassino letal, armado com um veneno mortal, avança silenciosamente para o interior da toca. Uma mãe de texugo do mel cuida de seus filhotes recém-nascidos. Eles são rosados, sem pelos e completamente indefesos. Enquanto isso, a mãe é forçada a deixar o ninho para procurar alimento. Ela se move rapidamente pelo terreno árido, sem perceber que um inimigo já captou o cheiro da vida frágil escondida dentro da toca. Aproveitando a oportunidade, a cobra negra desliza ainda mais para dentro, preparando um ataque brutal. O invasor já está lá dentro. Seu olhar frio se fixa nos pequenos filhotes. Enquanto isso, do lado de fora, a mãe texugo escala desesperadamente penhascos íngremes em busca de alimento para sobreviver. A serpente se aproxima. Ela circula os inocentes recém-nascidos, movendo constantemente a língua para localizar sua presa. Um momento de tirar o fôlego, enquanto a morte se aproxima. O ataque começou. A cobra mordeu um dos pequenos filhotes. Os gritos fracos do filhote de texugo do mel ecoaram pela caverna escura. Mas não havia ninguém ali para ajudar. No alto do penhasco, a mãe continua sua luta. Suas garras afiadas se prendem firmemente à rocha, sem imaginar a tragédia acontecendo no ninho lá embaixo. Enquanto a tragédia acontece na toca, a mãe está ocupada com sua refeição no alto.
Ela aproveita o doce favo de mel, indiferente aos ataques ferozes das abelhas selvagens. A cobra saiu da toca, ainda carregando o pobre filhote entre as mandíbulas. Em meio à dor das ferroadas e à tentativa de afastar o enxame, o texugo do mel perde o equilíbrio de repente. Sem nada para se segurar, despenca do penhasco em uma queda assustadora de dezenas de metros. Caindo sobre o chão duro abaixo. Mesmo ferida pela queda, o instinto materno a faz se levantar imediatamente. The cobra has already emerged from the den with a cub in its mouth. The mother badger races against time, her breath ragged as she returns to the entrance. Mas à distância, a cobra já está longe da toca com um filhote na boca. A mãe corre contra o tempo. Sua respiração fica pesada enquanto retorna à entrada, encontrando apenas um silêncio assustador. A mãe chega, respiração ofegante. Olhos cheios de preocupação enquanto procura rastros ao redor da entrada. Ela corre para dentro da toca, esperando encontrar os filhotes restantes. O pânico toma conta quando percebe que seu abrigo foi violado. Sua dor rapidamente se transforma em fúria absoluta. A mãe texugo dispara para fora como uma flecha. Ela sente o cheiro do invasor na areia. Seus olhos parecem queimando, pronta para uma vingança implacável. A perseguição começa. O texugo do mel atravessa arbustos cheios de espinhos, ignorando os cortes na pele. Nada pode parar o avanço de uma mãe que perdeu seu filhote. Lá está. O assassino do seu filho está logo à frente. A cobra negra tenta escapar rapidamente, ainda carregando sua presa, mas é lenta demais para a fúria que se aproxima por trás. A perseguição impressionante chega ao fim. A mãe texugo alcança a cobra, sem dar qualquer chance de fuga. Cada passo carrega o peso da vingança. A cobra se ergue, abrindo seu capelo em sinal de ameaça. Ela solta o filhote e se prepara para uma luta de vida ou morte. Mas diante de uma mãe tomada pela perda, o veneno já não parece assustador. A batalha é extremamente feroz. A mãe texugo avança e ataca sem hesitar. Mesmo diante dos golpes mortais da serpente, ela continua firme, atacando até que o assassino seja completamente derrotado. Com o inimigo caído, a mãe se aproxima suavemente do seu pequeno filhote. Ela lambe seu corpinho, esperando por um milagre, mas já era tarde demais. Ela decide carregar o filhote de volta para a toca. Agora cada passo é pesado e triste. No mesmo lugar onde tudo começou, a mãe usa as garras para cavar a areia.
preparando um último descanso para seu pequeno. Sob o céu sombrio, a mãe texugo cobre seu filhote com as últimas camadas de areia. Um ato profundamente emocionante e trágico da natureza selvagem. Quando a noite cai, ela permanece ao lado da pequena sepultura, guardando o sono eterno do seu filhote.